E se fugir do chamado de Deus fosse exatamente o que te levasse ao maior confronto consigo mesmo? Essa é a história de um homem que tentou escapar do seu destino, apenas para descobrir que o caminho da fuga o levaria para as profundezas de sua própria alma. Este é Jonas. A voz de Deus ressoou clara na mente de Jonas. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas Nínive era o coração do império inimigo, um lugar de crueldade e opressão. O coração de Jonas se encheu não de compaixão, mas de medo e ressentimento. Como poderia ele, um profeta de Israel, desejar a salvação para seus opressores? A ordem parecia absurda, injusta. Então ele tomou uma decisão. Em vez de ir para o leste para Nínive, Jonas desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, na direção oposta, o mais longe que ele poderia imaginar. Ele pagou a passagem, desceu ao porão e tentou fugir da presença de Deus, enquanto o navio cortava as ondas. Uma falsa paz o envolveu. Jonas adormeceu, exausto pela sua própria rebeldia, mas não se pode fugir do Criador do mar e da terra. Uma tempestade violenta, como nenhuma que aqueles marinheiros experientes já tinham visto, surgiu do nada. O céu escureceu, o vento uivava e ondas gigantescas ameaçavam despedaçar o navio. Em pânico, a tripulação lançava a carga ao mar, clamando cada um ao seu Deus. E Jonas, ele dormia. O capitão o encontrou e o despertou com urgência. Como você pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. Sabendo em seu coração que ele era a causa daquela fúria, Jonas confessou: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Ele contou sobre sua fuga, e o medo tomou conta dos homens. O que faremos para acalmar o mar? Eles perguntaram. A resposta de Jonas foi terrível e resignada. Pegue-me e lance-me ao mar, e ele se acalmará. Eles hesitaram. Tentaram remar de volta à terra, mas a tempestade só piorava. Finalmente, sem outra escolha, eles oraram pedindo perdão a Deus e lançaram Jonas nas águas furiosas. Imediatamente, o mar se aquietou. Para Jonas, no entanto, a provação estava apenas começando. Engolido pela escuridão, ele não foi esmagado, mas acolhido no ventre de um grande peixe. Ali nas profundezas abissais, no silêncio absoluto, longe de tudo e de todos, Jonas foi forçado a confrontar a si mesmo. Não havia para onde correr. 3 dias e 3 noites, envolto em trevas e solidão, ele enfrentou seu orgulho, seu medo e sua desobediência. Foi um tempo de quebra, de arrependimento genuíno. De dentro do peixe, Jonas orou, não mais fugindo, mas se voltando para Deus. Ele reconheceu a soberania divina e a loucura de sua fuga. Ele se rendeu. Apostar e sedias por ordem de Deus, o grande peixe vomitou Jonas em terra firme. Exausto, mas transformado, Jonas ouviu a voz de Deus uma segunda vez. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe dou. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele foi a Nínive e pregou uma mensagem simples e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o impensável aconteceu. Desde o rei até o mais humilde cidadão, o povo de Nínive acreditou, se arrependeu, jejuou e clamou a Deus por misericórdia. E Deus, vendo o arrependimento sincero deles, cedeu, e não trouxe a destruição que havia prometido. A história poderia terminar aí, mas a lição mais profunda ainda estava por vir. Jonas ficou irado. Ele queria justiça, não misericórdia para seus inimigos. Ele sentou-se fora da cidade, esperando para ver o que aconteceria, ainda preso em seu próprio julgamento. Deus então lhe deu uma última lição com uma planta que cresceu para lhe dar sombra e depois secou. Jonas lamentou a perda da planta, e Deus lhe perguntou: Você tem pena de uma planta pela qual não trabalhou, mas eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? A jornada de Jonas nos mostra que, às vezes, nossa maior fuga é de nós mesmos, e da misericórdia que não entendemos. Quantas vezes corremos para nossa própria Tarsis, fugindo de um chamado que nos parece difícil ou injusto? A história de Jonas é um convite a refletir. De que chamado você está fugindo? E se o fundo do poço, o ventre do peixe, for exatamente o lugar onde Deus está esperando para te dar uma segunda chance e te ensinar sobre a imensidão do seu amor? Obrigado por assistir.
Se essa história ressoou em você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!